Jorge, você pode não ser autodeclarado negro nem indígena, mas você é um cidadão brasileiro, é o verdadeiro cidadão de bem. É aquele que entende que todos nós que aqui estamos somos portadores de referência à identidade nacional. Todos nós. Mas é bom também entender que todos nós temos correndo nas nossas veias sangue negro e sangue indígena. Infelizmente, vivemos num país em que se reconhece a pessoa negra, às vezes pela cor da pele, se reconhece as pessoas brancas também pela cor da pele, mas não se reconhece muitas vezes o índio. Por exemplo, bom, eu vou me apresentar e depois, se você puder fazer as perguntas pontualmente, eu acho que fica melhor para responder, né? Certo. Bom, bom, eu sou o Tiago Cafuso Nagu, né? Cafuso porque sou filho de uma negra de origem iorubá, de tradição Nagu e Alorixá, com um índio Cariri, alagoano. Minha mãe é daqui de Pernambuco, meu pai de Alagoas, meu pai biológico, porque, na verdade, eu sou criado, né, depois do nascimento, pelo companheiro da minha mãe, o meu pai legal, né, que foi quem me criou, me registrou, e que é judeu. Né? Mas eu, desde criança, segui as tradições da minha mãe, né, de culto ao orixá e a Jurema. E mais tarde, minha mãe se encanta, falece, e eu volto a ter contato com meu pai biológico e passo a também cultuar a Jurema na aldeia. Sou da coordenação do Movimento Negro Unificado, né, aqui em Pernambuco, onde sou coordenador de comunicação, sou líder religioso do Ileoca, a Casa das Tradições Afro-Indígenas, que é uma casa de culto a orixás, a Jurema, mas não só uma casa de culto, uma casa de encontros para a formulação de ações que visam buscar, né, a efetivação de direitos humanos, né, a promoção da igualdade racial, para esses dois povos, povo de matriz africana, povo de matriz indígena. Também sou membro do Comitê de Combate e Prevenção à Tortura do Estado de Pernambuco. Sou membro do Conselho Estadual de Promoção à Igualdade Racial e, atualmente, também membro do GT de Povos Tradicionais do Ministério Público do Trabalho, onde nós pensamos e lutamos também pela efetivação de políticas públicas, políticas de Estado, né, voltada para esses povos, né, exatamente com foco no trabalho. Certo. Muito bom. Sou É documentarista, né, sou importante. documentarista, trabalho Ah, com audiovisual, membro dos Jornalistas Livres, também de Pernambuco, e estou aqui para contribuir no que for possível, no que for necessário, e já registro de antemão que é com muita alegria que eu estou participando desse momento, porque cada espaço onde nós temos a possibilidade de falar das nossas lutas, das nossas conquistas, dos nossos anseios, é muito importante. Né? Eu acho que quando as pessoas que têm iniciativas como essa abrem o espaço para que nós possamos falar para a sociedade, né, ganha toda a sociedade, porque a maioria das pessoas querem um país justo, querem uma nação igualitária, querem uma nação humana, mais humana, e é em momentos como esse que nós podemos exatamente chegar perto de cada um e cada uma e dizer o que nós somos, de onde nós viemos e qual o nosso propósito nesta nossa tão amada República. isso. Ô, Tiago, atualmente
você tá fazendo, junto com as pessoas envolvidas nesses projetos que você trabalha, vocês estão fazendo alguma atividade assim, ou por conta da pandemia houve uma parada muito forte? Esse impacto, houve muito impacto, essa pandemia, nas atividades que vocês fazem? Sim, claro, né? Houve grande impacto, mas nós não tivemos e não temos o direito de parar. Evidentemente, muitas das atividades passaram a ser no modo virtual, mas outras não tem como ser no modo virtual, como a distribuição de cestas básicas, né, o acompanhamento de alguns casos de violação de direitos humanos, né? Algumas ações como essa precisam ser presenciais, né? Então, nós nos cercamos de cuidado para que nós possamos fazer. O impacto foi muito grande e está sendo muito grande, né? Porque, de um lado, tem a necessidade desses nossos irmãos e irmãs, que estão em uma situação cada vez mais delicada devido a esse momento que nós estamos atravessando no nosso país, a maior crise sanitária e econômica da nossa história. E, evidentemente, o povo preto e o povo indígena são os povos que mais sofrem nesse país. Eu até adicionaria também o povo cigano, que também encontra grande dificuldade em acessar, né, direitos desse país. Mas posso te dizer que nós estamos aguerridos, né, junto com outras organizações também, várias organizações têm se juntado nesse grande esforço de fazer com que as pessoas que precisam, né, sofram um pouco menos, né, de amenizar esse sofrimento. Mas, de fato, é muito difícil. Tem sido difícil. Entendo. Tiago, quando a gente vê assim, porque muita gente, a sociedade, ela existe aqui em Pernambuco, uma, existe uma forma de se ver que me parece que existe uma certa harmonia aqui, principalmente em Pernambuco. Mas existe, claro, em alguns bairros, algumas segregações, umas coisas assim, meio de uma cultura é, separatista, uma cultura de brancos, de preconceito. Eu não gosto nem de falar nisso, porque eu não sou assim, e não são todos os brancos que são assim. Mas existe isso. Mas aqui em Pernambuco parece que não tem muito isso, né? Você nota algum tipo de dificuldade nas suas atividades, em termos culturais? É claro que o trabalho social que você faz, ele abrange tudo, né? Abrange todo mundo, né? Basta estar precisando de uma força que dentro do trabalho que você faz, você vai estar lá atuando. Normalmente, outra pergunta seria assim, normalmente você atua junto com instituições, tem apoio do governo, tem algum trabalho com empresas? Bom, deixa eu te explicar. Primeiro, parte do trabalho que eu faço não exatamente é um trabalho social, né? O Comitê de Combate e Prevenção à Tortura do Estado é um órgão de Estado, um órgão independente, né? Ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né? Onde nós assumimos essa cadeira, nós da sociedade civil assumimos essa cadeira através do processo eletivo, né? Então, não é exatamente um trabalho social, é um trabalho de implementação de políticas de Estado através de um órgão de Estado. A mesma coisa o Conselho de Igualdade Racial, né? Também é um órgão de Estado criado por força de lei, né? O trabalho social ele é feito através do ILEOCA, Casa das Tradições Afro-Indígenas, e do Movimento Negro Unificado, né?
se nós encontramos dificuldade, muitas dificuldades. Apoio do Estado, quase nenhum. Quase nenhum. Os espaços que nós temos dentro do Estado, dentro do corpo do Estado, que a maioria em sua maioria, não são funções remuneradas, é bom que se diga isso também, são trabalhos que nós temos porque nós brigamos, na verdade. O Conselho de Igualdade Racial, por exemplo, um conselho que foi instituído a partir da Lei Federal 12.288, que foi promulgada há 11 anos e se tem grande dificuldade. O Comitê de Prevenção e Combate à Tortura também foi instituído por lei depois de muita briga, depois de muita luta. Ou seja, não é exatamente a mão amiga do Estado que nos traz para dentro desses espaços. Tem muito mais disso, tem muito mais a ver com o processo de conquista nosso. Foram muitas conferências, muitas conferências estaduais, municipais, conferência nacional, onde cada estado, cada município foi lá se colocar, reivindicar, para que nós pudéssemos chegar onde estamos. Então, não é que o Estado ele seja bonzinho conosco, ele não é. Na verdade, o Estado até deixa bastante a desejar. Por exemplo, nós temos um plano estadual de promoção à igualdade racial que não é cumprido em sua totalidade. Esse plano tem várias ações que não são implementadas. Exatamente no sentido de fazer com que a carga de discriminação, a carga de racismo que está aí dentro da estrutura do Estado, ela diminua. Sim. E essa, por si só, é a maior prova de que, sim, o Estado é racista e lombrosiano. Nós encontramos, sim, muita dificuldade. Quanto a Pernambuco, é muito relativo, Jorge, é muito relativo, porque, por exemplo, o racismo ele não é direcionado apenas às pessoas negras. Ele é direcionado aos povos indígenas também. Muitas pessoas aqui na região metropolitana, que eu muitas vezes até chamo de uma grande bolha ilusória, onde se acha que todo o Estado se comporta como aqui na região metropolitana, o que não é verdade. Muitas pessoas não sabem que há índios dentro de Pernambuco que pagam renda para poder morar dentro do território. Há muitos indígenas, por exemplo, que vivem sendo retirados do seu território de uma margem a outra, como, por exemplo, o povo indígena Pancará, de Itacuruba, que foi retirado do seu território tradicional há 30 anos atrás pela Chesf, passou a ocupar uma outra área onde deveria ser uma agrovila, e que não é, e hoje estão sendo ameaçados de serem expulsos novamente do seu território por conta da tentativa de instalação de um complexo de usinas nucleares no Rio São Francisco. Minha nossa, isso eu nem sabia. Mas na cidade de Itacuruba, às margens do Rio São Francisco, um risco enorme para toda a população, porque especialistas já alertaram que um acidente no nível 1 é suficiente para contaminar com radiação, que é algo que não se dissipa, Não é como o óleo que foi derramado na costa que você bota no saco. Não. A radiação é outra coisa, é outro processo. Então, no estágio 1, seria o suficiente para contaminar um raio de 300 quilômetros. Isso. E um rio importante, tão importante, Uma região tão importante. Pois é. E aí você, por exemplo, você vê que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco não deu um pio sobre esse assunto, e olha que essa luta vem há 11 anos. 11 anos. Você tem outras instituições do Estado que não se pronunciam, e isso é racismo ambiental.
Retirar aquelas pessoas que têm uma relação com aquele território, historicamente, milenarmente, é uma forma de praticar o racismo ambiental. Por que que essas pessoas não podem viver da forma como elas desejam? É uma desapropriação indevida, na verdade, né? Não pode fazer isso. A gente sabe ver, e infelizmente isso vem de muito tempo, né? E é um absurdo enorme esse tipo de posicionamento dos governos, né? Dessa conjuntura que parece que não é só no Brasil, né? Mas, É uma coisa. mas nós precisamos tratar o que acontece dentro do Brasil. E Sim, a sim. maior prova de que trata-se de racismo é que o artigo 231 da Constituição Federal, que é cláusula pétrea, dispõe sobre o direito que têm os povos indígenas de decidir acerca dos seus territórios. Então, quando o artigo 231 da Constituição Federal, uma cláusula irrevogável da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, confere aos índios esse direito, quem vem tentar retirar esse direito está cometendo crime de racismo, porque a lei já diz que é assim. Uma outra questão é que o artigo 216 da Constituição de Pernambuco veda a instalação de empreendimentos no setor nuclear no estado de Pernambuco até que tenham sido exauridas todas as formas de obtenção de energia. E isso aqui no Nordeste, sobretudo no sertão de Pernambuco, é impossível. Sim. Porque tem vento, porque tem sol, porque tem matéria orgânica, tem tudo isso que pode gerar energia. Então, o artigo 216 da Constituição Pernambucana, né, de 1989, já veda. Então, veja, nós temos uma lei que garante, federal, que garante ao índio o direito de tomar decisões acerca do seu território. Temos uma lei estadual que proíbe esse tipo de empreendimento. E há uma insistência, não há outro motivo que não seja racismo. Com certeza. Porque, inclusive, trata-se também Sem dúvida. da violação do direito desses povos, que está na Resolução 169 da OIT, que diz que esses povos devem ser escutados. E isso não vem acontecendo. Então, essa é uma prova de racismo, essa é uma prova. O fato de poucas pessoas aqui na capital terem conhecimento acerca disso, mesmo estando tramitando, né, uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição de Pernambuco, que é a PEC 09/2019, que tenta alterar a Constituição de Pernambuco para permitir a instalação desse empreendimento do setor nuclear. O fato de não sabermos significa que há toda uma estrutura, não só por parte do Estado, mas da própria imprensa, que não faz com que a população tenha conhecimento e domínio desse assunto. Né? Então, eu quis tocar nesse assunto de forma mais pontual, né? Porque esse é um exemplo de racismo clássico, porque nesse território tem quilombolas, tem indígenas, tem ribeirinhos, e são todos esses, segundo o decreto 6040, povos e comunidades tradicionais que devem ter seus direitos garantidos. E que só existe lei para garantir esses direitos porque o Estado é racista. Perfeito, Tiago. E a solução é unir, né? Se fortalecer com a união, né? Dessas pessoas, né? Então, Exatamente. aqui, não é? Quando eu digo que o Estado é racista, eu não quero dizer que todos os brancos são racistas. Não é isso. Inclusive porque, né, nem todo branco ou descendente de europeu que aqui chegou
né, era senhor de escravos, né? Muitos eram pobres, judeus, e foram perseguidos, inclusive, por isso. Muitos eram ciganos, que já eram perseguidos na Europa, como, aliás, são até hoje. Sim. Outros eram cristãos pobres, que não tinham posses, né? E que, para entender o que eu quero dizer, basta recorrer a uma frase que vem da antiga colônia, que diz que branco pobre é preto. Ou seja, o branco pobre, ele é tratado como preto. E isso tem, inclusive, até uma música do Gilberto Gil, que diz o Haiti, que fala dos quase brancos, quase pretos, de tão pobres. Porque, não é, na verdade, não é uma questão apenas de cor, né? É uma questão social, econômica, né? Sim, claro. O imperialismo, essa cultura, né, de exploração, né? E aí coloca... Eu acho interessante isso, porque é muito bom falar nesse aspecto que você falou agora, porque a gente tem que entender que não é um problema só da cor, é um problema também da cor, mas é muito, muito mais um problema econômico que insere o negro, o índio e todos os outros que tiverem numa situação econômica fragilizada, né, dentro da sociedade, como eu tinha visto agora há pouco tempo, é tido como ainda é uma cultura escravocrata, né? Que não apenas o senhor tem essa cultura escravocrata até hoje, como o próprio cidadão, a pessoa pobre, às vezes negra, às vezes índia, ela mesmo, infelizmente, ela absorve essa cultura escravocrata e se sente inferior, se sente normal, o subjugo, né? Existe isso é muito interessante saber, porque isso faz com que a gente se una mais, tá entendendo? A questão não é de cor. Porém, há que se dizer que as pessoas de cor negra, né, elas têm sim, obviamente, e isso não sou eu que digo apenas, né? Eu, além de sentir na pele, eu recorro aos dados oficiais que nós temos no nosso país, Sem né? dúvida. E que as pessoas negras, elas são as que têm menos acesso à educação, menos acesso à saúde de qualidade, menos acesso à alimentação de qualidade, menos acesso a espaços de poder. Por exemplo, quantos dos presidentes de partido você conhece são negros aqui em Pernambuco? Isso. Quantos presidentes de grandes corporações aqui em Pernambuco você conhece são negros? Sem dúvida, sem dúvida. Quantos secretários de Estado são negros ou negras? O que eu quis falar foi uma palavra que eu escutei, é mais no sentido de que a população, o povo tem que se unir. Agora, não há dúvida alguma que os negros são altamente preconceituados nessa sociedade. Você vê na abordagem da polícia, quando o cara vai lá abordar um grupo de jovens, o primeiro que ele vai é no negro. Sabe? Isso eu já presenciei, meu filho já presenciou, já chegou para mim. Isso já aconteceu com os meus filhos. Outro dia, eu estive na central de flagrantes, porque minha filha estava com meu genro, né? Eu já sou pai de uma mulher adulta. Minha filha estava com o meu genro, foi fazer compras, e no caminho a polícia militar parou eles e queria mexer no celular da minha filha, né? E minha filha disse que ele não iria quebrar o sigilo do telefone dela porque ele não tinha uma ordem judicial, né? Ela teve
a sorte de nascer numa família, né, onde tem pessoas esclarecidas, tem advogados, né? Inclusive, eu sou casado com uma advogada e minha formação é em direito, né? E, inclusive, uma mulher branca, né? Uma mulher branca, de terreiro, mas é uma mulher branca. Sim. Né? E a polícia levou minha filha, né, para a central de flagrantes por desacato. Obviamente não deu em nada, porque isso é um absurdo que nós não podemos tolerar. Né? Você não pode olhar para uma pessoa porque ela é negra e dizer que ela é ladra. Que história é essa? Né? Perfeito. Essa é a posição que tem que se tomar mesmo. Não pode deixar passar essas coisas impunemente, né? Sem falar, sem reclamar, sem ir atrás dos direitos. Oi? Mas quem delibera é o Estado, que eles tenham esse tipo de atitude. Isso está na formação deles. Eu posso até dizer, inclusive, porque eu por ser do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do Estado, eu estou em frequente diálogo com o comando da Polícia Militar, com as corregedorias, com a Secretaria de Defesa Social, e sempre faço essa crítica. Né? O erro está na formação, que tornou-se cultural olhar para um preto e achar que ele é ladrão. Olhar para uma pessoa de comunidade e achar que ela é ladra, como se, né, em territórios onde a classe média e classe média alta moram, não tivesse bandido. Né? O que nós sabemos que não é que isso não é verdade. Né? Eu, por exemplo, eu moro no bairro de classe média, né? Sou de uma família de classe média, moro no sítio histórico de Olinda, numa zona nobre, e vejo na frente da minha casa, quase que diariamente, a polícia abordando pessoas negras e não abordando pessoas brancas. Vejo a polícia mandando estudantes de uma escola do Estado, uma escola pública aqui, revistando a bolsa dos meninos, mas nunca vi eles pararem um aluno sequer do Colégio São Bento. Não estou dizendo que é para fazer, não. Eu estou dizendo que não era para fazer com ninguém, porque criança, jovem, a gente respeita. E esse tipo de situação é que causa traumas na juventude negra, né? No sentido de não confiar na polícia. Né? Então, é preciso ter uma ação conjunta, né, dos pretos e os brancos antirracista, que tem muitos, graças a Deus e ao meu orixá, tem muitos que se indignam, que não concordam, sabe, que não querem isso para o nosso país. Então, são essas pessoas, como você, Jorge, né, que precisam estar junto conosco para a gente discutir. Há muito um diálogo em torno da questão do lugar de fala, mas racismo é crime. E não existe lugar de fala para falar de racismo. Não existe lugar de fala para falar de crime. Você pode ter o seu lugar de fala para falar de como você se sente enquanto uma pessoa discriminada. Mas o racismo que influencia negativamente a nossa sociedade, não. Tem que ser por todos e todas. Perfeito. Tiago, me diz uma coisa assim, para a gente objetivar mais profundamente essa conversa da gente. O que se existe um local onde essas pessoas que se sentirem, porque tem a polícia aí, mas as pessoas que se sentirem abusadas, existe algum local específico já que você está nesse meio, que você recomendaria a pessoa? Como é que você acha que a pessoa deveria proceder no caso de um abuso desse tipo? Olha, esse tipo de abuso ele deve ser direcionado à Secretaria de Direitos Humanos de Pernambuco, que tem lá dentro uma coordenadoria de igualdade racial, né? Tem também o Movimento Negro Unificado, cuja sede fica ali na Casa da Cultura. Tem o Ministério Público GT Racismo, pode ir ali na Suassuna, na Visconde Suassuna, ir lá no GT Racismo. Tem também
os conselhos de igualdade racial de Recife, de Olinda, de Paulista, de Jaboatão, né, onde também pode se estar fazendo essas denúncias, e tem também as corregedorias, no caso de violação de direito feita por policiais. Né? O grande problema que nós encontramos é exatamente que as pessoas não denunciam. Então, quando não há denúncia, não há como se fazer apuração e não há como se buscar as medidas punitivas ou educativas, né, de acordo com o que cada caso exigir. Existe algum contato assim, específico que a pessoa poderia ligar de imediato que recebesse essa atenção de verdade, assim, rapidamente? Olha, o Movimento Negro Unificado de Pernambuco, né, porque eu não falo, veja, embora esteja dentro de um órgão de Estado, né, cumprindo essa função não remunerada, eu quero deixar isso bem claro, né, eu não sou remunerado por esse trabalho que eu faço, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que é feito de militância mesmo, né? Não é. Quem é remunerado são os servidores do Estado que fazem parte, mas nós da sociedade civil não. Né? Não. Não. Inclusive, eu acho muito interessante, porque se nós já estamos dentro da estrutura do Estado para corrigir os erros do Estado, mas, enfim, né, nós ainda vamos lutar muito para que haja jeton. O Movimento Negro Unificado tem os seus canais, né? Instagram, Facebook, né? Esse número que eu te passei, que é o número que eu também é um número de disque denúncia do Movimento Negro Unificado, e as pessoas que precisarem dessa atenção, elas podem estar entrando em contato e nós vamos estar dando, sim, toda a atenção necessária e acionando os órgãos necessários. Você também trabalha a parte de cultural, artística, cultural desse pessoal, desses grupos. Você trabalha nessa área também, Tiago? Na parte Sim, eu cultural. também sou da área cultural, também sou da área cultural. Existe algum local que você é, gostaria de destacar? Olha, no momento, Que fosse tem, positivo para você receber visitas, que fosse, porque às vezes nem é, né? Às vezes nem é bom. o nosso local de visita é no Ileoca, Casa das Tradições Afro-Indígenas, que fica aqui na Praça do Jacaré, né? No número 424, tá? Em Olinda. Mas no momento nós não estamos recebendo, devido à pandemia, nós estamos pensando em só reabrir, né? Então, logo boa parte da população esteja com a segunda dose da vacina, porque nós não podemos ser contra, né, a aglomeração e não dar esse exemplo. Né? Então, nós estamos mais em funções administrativas e religiosas, né? Mas, em casos de violação, nós estamos prontos para fazer o atendimento, sim. Né? Mas, em termos de eventos, nós não estamos fazendo no momento, porque nós estamos cumprindo as medidas restritivas, que para nós, além da ordem do Estado, existe também a determinação religiosa. Né? Então, quando nós temos essa determinação, nós cumprimos. A consciência também, né, Tiago, de saber que o negócio é sério, né? E tem que se preservar. Com certeza, e nós sabemos que grande parte, a maioria absoluta das pessoas que morreram, né, que estão morrendo e que ainda irão morrer, né, de Covid-19 são negras. E vão morrer de Covid para não morrer de fome, nem deixar sua família morrer de fome. Tá certo? Então, nós temos que ter respeito por tantas famílias. E olha que nós estamos falando aqui dos dados oficiais, né? Nós estamos falando aqui dos dados oficiais, mas sabemos que ainda existe a questão das subnotificações, né? Exato. Então, nós temos que ter esse respeito. E nós que somos cultuadores de orixá e da Sagrada Jurema, temos por princípio a valorização da vida humana, do meio ambiente, né? Então, se nós
Nós não estamos, entre outras coisas, com clima para fazer festa, né? Inclusive, no dia de hoje, nesse momento aqui que nós estamos falando, né, eu estou cumprindo esse compromisso de estar aqui contigo, porque eu me comprometi e eu respeito esse trabalho que você está fazendo, mas nesses momentos nós estamos enterrando um dos nossos, que morreu de Covid-19. Um grande músico, jovem, uma pessoa guerreira, membro do Movimento Negro Unificado, né, a quem eu quero, inclusive, dedicar aqui todo o meu carinho, minha atenção, meu respeito e minha solidariedade à família do nosso irmão Messias Black, que faleceu no dia de ontem devido a complicações da Covid-19. É uma pessoa conhecida, um grande músico, um compositor que, infelizmente, nos deixa tão jovem, devido a esse contexto que nós estamos vivendo. Tenho certeza que se nós tivéssemos tido vacinas antes, se nós tivéssemos tido, né, campanhas educativas, né, mais fortes, mais enérgicas, nós teríamos conseguido salvar muitos. Tenho certeza que se o governo do Estado de Pernambuco, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Ministério Público de Pernambuco tivessem conseguido agir com mais afinco em relação às empresas de ônibus, por exemplo, nós teríamos tido bem menos mortes, porque não é novidade que boa parte das pessoas que se contaminaram e levaram para suas casas se contaminaram no transporte público, e isso é algo que nós, no futuro, devemos cobrar, sim. Devemos cobrar essas responsabilidades. Desculpe minha emoção, mas é porque realmente... Não, querido, eu compreendo perfeitamente, eu também me sensibilizo bastante por você, pode ter certeza, porque é uma pessoa que está próxima de você, mas também representa muito da nossa realidade e a gente se entristece. Mas a gente tem que ser forte, não é, Tiago? A gente tem que ser forte e vamos seguir em frente e esperar que minimize, ao menos, essas questões bárbaras que estão acontecendo no Brasil, esse desmonte, essas coisas horríveis, mas que eu queria dizer aqui da minha parte, para entrar na entrevista, que eu acho que uma pessoa que discrimina a outra por cor ou por uma situação econômica, social, simplesmente por isso, mostra o quanto de pobre ela é. Sabe? Não interessa se ela tem bilhões. Eu queria dizer isso como um representante, já que eu não sou nem negro nem indígena, mas eu compactuo com esse pensamento, com essa forma de perceber essa discriminação. E eu queria te pedir para a gente finalizar, você ficar à vontade para falar o que você quiser, se quiser deixar algum recado ou alguma informação, fique à vontade, por favor. Jorge, você pode não ser autodeclarado negro nem indígena, mas você é um cidadão brasileiro, é o verdadeiro cidadão de bem. É aquele que entende que todos nós que aqui estamos somos portadores de referência à identidade nacional. Todos nós. Mas é bom também entender que todos nós temos, correndo nas nossas veias, sangue negro e sangue indígena. Infelizmente, vivemos num país em que se reconhece a pessoa negra, às vezes pela cor da pele. Se reconhece as pessoas brancas, também pela cor da pele. Mas não se reconhece, muitas vezes, o índio. Por exemplo, qualquer lugar do mundo, uma pessoa negra é negra.
Qualquer lugar do mundo, uma pessoa branca é branca. Mas aqui dentro, no nosso país, boa parte das pessoas, uma grande parte, sobretudo no Nordeste, que foi porta de entrada do colonizador, também tem sangue indígena. No entanto, pouquíssimos se reconhecem índios. E isso faz parte da estratégia de colonização. Isso vem desde Pombal, vem desde a lei de Pombal. Eu não tenho dúvida Exatamente para que tem origem negra e indígena, mas é porque se eu falar, não acreditam, mas eu sei que eu tenho, porque eu tenho aqui ó, meus cabelos, meu sangue, meu jeito, eu sou brasileiro e sei que estou misturado e eu acho isso maravilhoso. Agora, sim, de princípio, eu falo dos brancos porque muita gente se reconhece assim, né? Então, eu quis salientar que chega até a ser uma vergonha essas pessoas que pensam dessa forma, entendeu? Porque somos todos brasileiros e somos misturados. É isso. Por favor, continua. Somos misturados, mas é preciso sabermos misturados com o quê? Por exemplo, uma pessoa negra que tem consciência da sua negritude e da sua ancestralidade, né? E até da sua nacionalidade ancestral, né? Ela sabe que descende de Nagô, Benguela, Caçangue, Angico, Congo, Yorubá e Haussá. As pessoas brancas, elas sabem se descendem de portugueses, de espanhóis, de holandeses, né? Mas a descendência indígena, ela é a que fica pouco evidente. Por exemplo, todos nós, ou boa parte de nós, tem sangue indígena. Mas de que povo indígena? Porque existem centenas, existiam milhares de povos, né? Não é comum você encontrar uma pessoa na rua ou mesmo numa escola e perguntar a ela o nome de 3 etnias indígenas para ela saber. Se você perguntar o nome de 3 povos negros que aqui se estabeleceram, essa pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, ela vai saber. Não, tem Nagô, tem Angola, que é Banto, tem Fon. Isso. Mas, se você pergunta, diga o nome de 3 etnias indígenas do seu estado. Eu nem sabia que aqui existia índio. Então, é preciso entender o porquê isso acontece. E por que é que isso acontece? Ora, se você se reconhece índio, você não vai permitir que vendam a sua terra. Se você se reconhece índio, você vai cobrar que o sistema de ensino, que é tão rigoroso no que se refere ao aprendizado da língua de outros países, você vai cobrar que também tenha a língua nacional, que seja o tupi, que seja o desobucuá, que seja o de Iuiatê. Você não vai permitir que vendam a Amazônia. Você não vai permitir, não é, que aconteçam certas violências que nós vemos acontecer contra as mulheres, contra as pessoas LGBT. E eu te digo isso, conhecimento de causa, porque eu frequento várias aldeias, né? Recentemente, há algum tempo atrás, eu fiz uma série de documentários para a TV Brasil, chamada Índios no Brasil, né? E nessa série de documentários, na primeira temporada, eu fiz das aldeias da Paraíba à Bahia, as aldeias indígenas. Exatamente para recontar a história dos povos indígenas sobre a ótica do índio, né, e não de quem venceu. E nesse período, né, eu passei mais de um ano viajando, passava de 10 a 15, às vezes 20 dias em cada aldeia. Você vê que nessas aldeias você não vai encontrar discriminação com pessoas, né, de orientação sexual diferente. Você não vai encontrar pessoas não vai encontrar violência contra a mulher. Você não vai encontrar assalto.
Você não vai encontrar uma família comendo bem e a família da casa ao lado sem nada. Quando uma criança indígena sai da sua casa e vai para o pátio da aldeia, a mãe dela não vai para a porta de casa gritar, preocupada onde ela está, porque onde essa criança entrar, ela come, ela dorme, ela veste e ela é cuidada. Então, por essas e outras é que eu digo que o Brasil precisa ser mais indígena. Porque todos esses vícios, essas mazelas que nós temos, né, sociais, pode ter certeza que não vieram, nem vêm das aldeias indígenas. Veio de fora. Então, é por isso que eu digo que o Brasil precisa se reconhecer mais indígenas e a sociedade precisa ter respeito pelos indígenas em contexto urbano. Porque índio não é quem está só dentro da aldeia. As aldeias foram criadas pela igreja. As aldeias são reduções. Ninguém saiu das aldeias. A cidade é que cresceu dentro da aldeia e saiu engolindo a cultura. Muitos índios vivem no contexto urbano, não é? Alguns que saíram de aldeia para trabalhar, para estudar, para tentar a vida fora da aldeia. Outros já nasceram fora da aldeia e se auto-reconhecem. E tem esse direito de se auto-reconhecer. Por que que uma pessoa de pele branca, pele clara, não é, com traços europeus pode se reconhecer europeia e uma pessoa que tem sangue, às vezes é até filho, neto, bisneto de índio, não vai se reconhecer índio? Sim, se reconhece índio. Com a diferença de que existem os índios em contexto urbano e os índios aldeados. Mas o índio em contexto urbano não deixa de ser índio. Temos em Pernambuco, aqui na região metropolitana, a Associação dos Indígenas em Contexto Urbano, que vem aí lutando, né, por seus direitos. E que encontra também, se depara também com situações de racismo. Ah, você não é índio porque você não fala da aldeia. Você não mora na aldeia. Você não é índio porque não anda pelado. Ora, o colonizador, quando chegou aqui, e seus descendentes hoje, utilizam grande parte das nossas expressões culturais, que estão na culinária, na forma de vestir, de falar, de pensar, de acreditar. E nem por isso essas pessoas deixam de ser brancas. Então, por que é que nós, negros, índios ou afro-indígenas, vamos deixar de ser quem somos? Porque temos acesso a certas tecnologias ou porque não estamos dentro do mato. Né? Essa é uma outra forma de praticar o racismo, porque na verdade o racismo ele é como um polvo, ele tem tentáculos, né? Não à toa, né? Na convenção de Durban, né? Foi uma convenção contra a discriminação, contra o racismo e ações correlatas. Então, essa em si é uma prova de que o racismo é algo que precisa ser combatido e que é perigoso. Tão perigoso que, veja, se realiza convenções internacionais com vários países subscrevendo os tratados. E ainda assim, nós encontramos grande dificuldade. Então, vamos refletir sobre o racismo e vamos entender de uma vez por todas que quando você pratica racismo contra um brasileiro, você está praticando racismo contra você mesmo. Porque você está praticando racismo contra um compatriota, contra uma pessoa da mesma língua, da mesma cultura. Como diz a música de Djavan, apesar de se ter céu azul, o mesmo lado sul e o mesmo Deus, nós ainda temos essa barreira que é o racismo nas nossas vidas. E nós precisamos nos livrar disso. Isso é uma doença, isso é atraso. Em qualquer lugar
na Ásia, em qualquer lugar. Nós vimos agora uma afro-oriental nas Olimpíadas acender a pira. E por quê? Exatamente porque o mundo está dando o recado de que o racismo entre nós não deve ser alimentado, não deve ser tolerado. E, por fim, eu gostaria de trazer uma última reflexão, que é sobre o povo negro, que é que as pessoas pesquisem mais sobre a origem do povo negro. A nossa história ela não começa com a escravidão. Ela vem muito antes. Aliás, o Egito é na África. Nós estamos falando de grandes nações, do Daomé, do Danxomé, de Abomey, de Uidá, onde se constituíram grandes reinos, responsáveis por boa parte, inclusive, da tecnologia que nós temos hoje. Quando iam buscar escravos de África para cá, quem eles traziam eram mestres da agricultura, da mineralogia, da criação de gado extensivo, engenheiros, carpinteiros, professores, médicos. Essas pessoas, esses profissionais, essas pessoas que são tão apagadas da história, foi que foram trazidas para cá. E que têm a sua história e memória, muitas vezes, invisibilizada. Porque enquanto nós temos estátuas, ruas, becos, bielas, com o nome do nosso algoz, o nosso povo muitas vezes vem sendo esquecido. Por isso que nós lutamos tanto para que existisse a Lei 10.639 e depois a 11.645, que trata da inserção em todo o sistema de ensino nacional da história do povo de matriz africana e indígena no nosso país. Mas, recentemente, vimos aquela cena em São Paulo, né, com a estátua de Borba Gato. Eu, particularmente, não sou favorável à destruição de patrimônio e memória. Eu só acho que eles devem estar no lugar correto. Não tem que estar no meio da rua homenageando quem causou tanto mal. Deveria estar no museu, para quem quiser ir visitar, tal qual existe o Museu do Holocausto. Mas ninguém na Alemanha permitiria uma estátua de Adolf Hitler numa praça homenageando o nazismo. Não concordo com a destruição de documentos. Esse governo que a gente está vivendo está permitindo esse tipo de coisa, né, rapaz? É muito triste, realmente, Tiago. Olha, não é só esse governo. Isso aí é algo que é muito secular. A Câmara de Vereadores da minha cidade, por exemplo, recebe o nome de Bernardo Vieira de Mello, um dos maiores assassinos do povo negro e indígena. Mas é tombada como patrimônio da humanidade e que nós não vamos destruir a Câmara ou exigir que mude o nome por causa disso. Pelo contrário, o que nós queremos é que a história dele seja contada de forma correta. Nós não podemos permitir, por exemplo, é que uma comunidade onde morem uma grande quantidade de pessoas negras ou indígenas receba o nome de alguém que perseguiu seus antepassados. E por que não o nome de um ancestral seu que lutou para construir esse país? Porque sem a escravidão negra e indígena, esse país não teria tido desenvolvimento econômico. Então, esse país nos deve esse respeito. De ter também nas praças, nas ruas, nos becos, vielas, o nome daqueles que deram literalmente o seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui. Nós, eu digo todos nós, negros, índios, brancos, brasileiros. Então, a reflexão que eu trago é: será que não é o momento de nós também exigirmos que esses espaços tragam a memória dos nossos? Porque, do contrário, nós nunca saberemos quem foram esses heróis e essas heroínas.
alguns lugares mais aguerridos, digamos assim, alguns estados que têm movimentos mais aguerridos conseguem fazer esse contraponto. Salvador é um lugar assim. Recife tem se colocado num lugar assim, como um lugar assim. Olinda. Mas nós ainda temos muito o que caminhar. Muito o que caminhar. Porque, infelizmente, o governo que aí está, aí sim eu posso dizer, conesta esse racismo. E se juntando com tendências que se dizem religiosas para atacar o principal pilar de sustentação da cultura negra e indígena, que são as suas religiões. E isso nós não podemos permitir, inclusive porque já existe legislação, né, que veda esse tipo, né, e pune quem pratica esse tipo de racismo, né, esse tipo de pós-conceito. Porque o preconceito é um conceito preconcebido. Né? Você, até certo ponto, você até tem o direito de ter um pré-conceito. Você não pode ter o pós-conceito, porque aí se transforma em discriminação. É você saber que aquilo é preto, é coisa de preto, e dizer, olha, não quero que aconteça porque é coisa de preto. Isso é racismo. Entendi, Tiago. Muito bom mesmo. Uma mensagem forte. É isso, Tiago. Então, vamos parar, dar uma pausa. Eu te agradeço imensamente. Eu acho que, tanto para mim quanto para todos que assistirem essa sua fala, vai ser uma coisa muito tocante, muito importante. E eu espero que as pessoas que estiverem assistindo a esse vídeo se sensibilizem verdadeiramente e compreendam o valor e a importância dessas suas palavras. Eu agradeço a você. Tá sem som. Tá sem som. Eu até peço desculpas porque nós tivemos uma dificuldade, né, de nos comunicar em alguns momentos, mas é porque, como eu estou na linha de frente, né, nesse combate aí à fome, né, também estou combatendo o PL 490, né, que o Congresso tenta passar contra os indígenas, né, ele retirando os direitos, o que é um absurdo, e eu espero que o Supremo Tribunal Federal faça valer o artigo 231 da Constituição. Também estou contra a questão do marco temporal. A gente não pode permitir que o Estado brasileiro queira reconhecer como indígenas apenas aqueles que ocupavam seus territórios a partir de 1988, né? Isso é um absurdo, isso é inclusive um escárnio à memória do nosso país, né? Perfeito, Tiago. Obrigado, então.